Nesse vídeo eu quero compartilhar com você duas coisas bem legais referente a fundo imobiliário de papel ou fundo imobiliário de CRI, que eu quero te mostrar como é que funciona, como é que é, quais são os seus riscos de ter esse tipo de fundo imobiliário na carteira. Eu vou te mostrar um fundo imobiliário que eu tenho, quanto que já rendeu, se está positivo, se está negativo, e também vou mostrar os dividendos. E no final eu vou compartilhar com você que eu fui até o local em dois imóveis de dois devedores desse fundo imobiliário que eu vou compartilhar com você. Então fica aqui no vídeo para você ver como é que é um pouquinho mais sobre fundo imobiliário de CRI. Se você tem algum fundo imobiliário já de papel na sua carteira, deixa aqui nos comentários para eu conhecer um pouquinho mais do fundo que você tem. E também quero te informar que isso não é uma recomendação para você comprar o fundo imobiliário que eu vou te mostrar aqui, tá bom? Esse fundo imobiliário está dentro do meu perfil de investimento, eu sei bem os riscos de ter esse fundo imobiliário. Então, caso você for investir em fundos imobiliários, seja de papel ou qualquer outro tipo de investimento da renda variável, saiba bem o que você está investindo para você estar ciente dos riscos. Até para a gente entender um pouco sobre CRI, sobre CRI, ele é um certificado de recebíveis imobiliários, ou seja, ele é um investimento de renda fixa que as suas operações elas estão atreladas ao setor imobiliário. De uma forma muito resumida, você pega o seu dinheiro através do CRI, você empresta para algum agente, para alguma pessoa, para algum empreendedor do setor imobiliário e você faz isso, você faz essa operação através de uma securitizadora. Então, nos fundos imobiliários, aquele que todos os cotistas são donos, tem ali a sua participação nos dividendos, sua participação nos lucros. Então, nesses fundos imobiliários de papel, nesses fundos imobiliários de CRI, o foco dele, o objetivo dele é justamente investir nesse segmento, investir no setor imobiliário. A maioria dos fundos de CRI, grande parte do patrimônio do fundo, ele aloca em CRI, né? Ele aloca em certificados de recebíveis imobiliários. E uma outra parte, geralmente o que eles fazem? Eles pegam uma outra parte e investem em outros fundos imobiliários e uma outra parte ali do valor que o fundo tem, um percentual mínimo, ele acaba deixando em carteira ou acaba fazendo algum outro investimento da renda fixa. Mas no modo geral, os fundos de CRI ele pega grande parte do patrimônio, às vezes 90%, 85% e investe nesses recebíveis imobiliários através da securitizadora, emprestando dinheiro para pessoas do setor, do segmento imobiliário. Veja que esse tipo de fundo ele é diferente de um fundo de tijolo, porque nos fundos de tijolo o fundo pega o valor e compra algum imóvel, compra alguma propriedade a fim de receber rendimentos, a fim de receber uma renda através dos aluguéis e repassar isso para os cotistas do fundo. Já no fundo de CRI não, você não está comprando o fundo de CRI, um fundo de papel, ele não compra os imóveis. Pelo contrário, de uma forma muito simples, ele empresta dinheiro para esse setor de imóveis, esse setor imobiliário. Atualmente é inegável que os fundos imobiliários de CRI, os fundos imobiliários de papel, vêm entregando dividendos melhores que os fundos imobiliários de tijolo. É isso porque os fundos de CRI geralmente estão atrelados ou à inflação, ao IPCA, ou ao CDI, ou está atrelado a algum índice e no momento atual, com a taxa de juros aumentando, com a inflação aumentando, esses fundos acabam trazendo resultados melhores, mas temos que ter ciência de que sempre há riscos. Por exemplo, só o fato de investir em fundos imobiliários já há o risco por si só, até porque os fundos imobiliários são negociados na Bolsa de Valores, é um tipo de renda variável, então as suas cotas sofrem as oscilações do mercado. Então pode ser que hoje você compra uma cota por R$100, daqui a 2 meses, 3 meses, aquela cota começa a valer R$99, R$98, R$97, e aí veja que houve uma desvalorização na sua cota. Então, se você é intolerante a qualquer risco, talvez investir em fundos imobiliários, seja fundos imobiliários de papel,
seja fundos imobiliários de tijolo, talvez não seja uma boa opção, mas já só de iniciar você já tem o risco por si só. Um outro risco também é verificar o tipo de CRI, até porque a gente está emprestando dinheiro para alguém, o fundo está emprestando o dinheiro para alguém, então a gente precisa ver quais são as garantias em caso de inadimplência. Não tem esse negócio do fundo garantidor de crédito, não tem um FGC, então vai que a empresa, já pensou a empresa ali do segmento imobiliário, que pegou ali o dinheiro emprestado, faliu, ou seja, vai dar prejuízo para o credor que emprestou aquele dinheiro para aquela operação. Então é importante também verificar se tem garantia, se tem alguma garantia em caso de inadimplência. Então, para te mostrar um pouquinho na prática como a gente dá uma olhada nessas informações, eu vou trazer um fundo imobiliário que eu já tenho na minha carteira e vou te mostrar também o rendimento e os dividendos que ele já me pagou durante o período que eu tenho, que é o DEVA 11. Se a gente pegar aí o último relatório do DEVA 11, algumas informações eu vou destacar aqui para você, que é justamente o seguinte: a gente consegue ver que grande parte da carteira está atrelada ao IPCA mais 10%, então 85% da carteira é atrelada ao índice do IPCA, então significa que se a inflação começa a subir, o fundo vai trazer melhores resultados. Se a inflação começa a cair, o fundo pode desempenhar e trazer os resultados um pouco menor, né? Eu particularmente prefiro uma inflação mais baixa, né? Mas quando a inflação começa a subir, é importante você ter também uma parte do seu investimento, do seu dinheiro ou da sua carteira ali atrelada ao IPCA. Então, nesse caso, o DEVA 11 tem ali grande parte atrelada ao IPCA. A gente vê que a carteira está 100% adimplente. Isso significa que ninguém está devendo nada, está todo mundo honrando os seus compromissos normalmente. E ali no próprio relatório do gestor, ali nas informações do gestor, ele traz que o fundo encerrou o mês com 90% alocado em 56 CRIs, 7% alocados em cotas de outro FIIs e os demais 3,4% permanece em caixa. Como eu disse para você, fundos imobiliários de CRIs, de CRIs, é muito normal que grande parte esteja atrelado a esses certificados de recebíveis imobiliários e uma outra parte geralmente eles investem em outros fundos imobiliários, inclusive outros fundos imobiliários também de CRI, e sempre deixa ali um dinheiro em caixa investido em alguma renda fixa. Você consegue ver todas essas informações nos relatórios dos fundos imobiliários. Então eu vou compartilhar aqui com vocês, vou mostrar um pouco da minha carteira que eu tenho. 122 cotas do DEVA 11, então eu estou nesse momento com uma rentabilidade negativa aí no DEVA em cerca de 3%, com um prejuízo aí de R$ 425. Mas veja que esse prejuízo não aconteceu porque eu não vendi minhas cotas, mas caso eu venha a vender todas as cotas que eu tenho do DEVA 11, eu vou ter certamente um prejuízo de R$ 425. Agora, se eu pegar os dividendos que eu recebi durante todo o período que eu tenho esse fundo na minha carteira, dessas cotas, eu já recebi mais de R$ 1.300 de dividendos. Lembrando que esses dividendos são isentos de imposto de renda, a gente declara no imposto de renda depois e vem justamente isento, você não paga nenhum imposto neste exato momento sobre esses valores que você recebe dos lucros que são repassados aos cotistas nos fundos imobiliários. O que eu faço normalmente todos os meses, como eu sempre compartilho aqui com vocês no canal, todos os meses eu compro mais cota de fundos imobiliários, então se o preço começa a cair, eu acabo pagando um pouco mais barato e consigo melhorar também a minha carteira caso eu tenha pago em algum momento um preço um pouco maior. E todos os meses cai ali os dividendos. Então mesmo que eu venda o DEVA 11, tudo que eu tenho neste exato momento, eu vou acumular um prejuízo de 425, mas os dividendos já supriram esse prejuízo caso eu vá vender. Mas no momento eu não tenho interesse em vender, pelo contrário, eu busco acumular um pouco mais de cotas desse fundo imobiliário. E eu espero que ele continue trazendo bons resultados, pelo menos eu como cotista venho gostando dos resultados, mesmo sabendo que tem aí alguns riscos, e eu fico feliz de saber que está 100% adimplente, ou seja, os CRIs estão sendo pagos normalmente. Nesse fundo imobiliário também tem dois CRIs que eu quero mostrar para vocês e vou mostrar também que eu gravei, fui lá no local gravar, e o primeiro deles é o CRI Bourbon. Então
tá aqui nas informações do relatório, né? Tem também as garantias, tá tudo explicadinho aqui os detalhes desse CRI. E tem um outro CRI que é o Aquam Prime, né? Esse do Aquam Prime, ele está sendo executado ainda a obra. Eu fui nesses dois locais, gravei, vou trazer aqui para você agora. Eu espero que você goste. Se você ainda não conhece um pouco da cidade de Foz do Iguaçu, eu vou trazer também algumas informações da cidade junto com o local onde está cada devedor. E também, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like se você está gostando desse tipo de vídeo. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Cris aqui do canal e será um prazer sempre ter você aqui comigo. Se você tem algum fundo imobiliário de papel, não se esqueça, deixa aqui no comentário. Se você gostar desse tipo de vídeo, gravando o local e tudo mais, deixa aqui nos comentários que eu me programo, mesmo que eu gaste um pouco mais de gasolina, e me programo sempre para mostrar algum patrimônio, algum imóvel de algum fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira. O Bourbon Resort, ele está localizado aí na Avenida das Cataratas, em Foz do Iguaçu. Ele é um local estratégico, esse resort está num local estratégico para o turismo. Ele fica ali do lado esquerdo do vídeo, né? Conforme a gente vai ver aqui, eu vou mostrar um pouco mais próximo para você. Esse resort, ele fica próximo a várias atrações turísticas, né? Principalmente perto das cataratas de Foz do Iguaçu, bem como muito próximo à divisa da Argentina e também pertinho do aeroporto de Foz do Iguaçu. Estou gravando aqui o vídeo pela parte de fora, a gente consegue perceber que tem um número considerável de hóspedes, até porque olha a quantidade de veículos que a gente consegue ver neste Bourbon Resort, né? Além das atividades que as pessoas têm dentro do resort, elas também conseguem desempenhar várias outras atividades turísticas que tem na região de Foz do Iguaçu, principalmente as que tem próximo aí nesta Avenida das Cataratas, que é uma das principais avenidas da cidade. Saindo aí do resort, muito próximo também, a gente tem um shopping center. Essa é uma avenida principal onde há diversos hotéis, diversos resorts. A gente consegue ver um movimento grande de vans, ônibus de turismo. É uma cidade muito focada ao turismo. E aí também nesta avenida, além do shopping, a gente tem também dois parques aquáticos próximos, né? Então no verão aqui faz um calor absurdo, as pessoas também têm essas atrações para visitar. A cidade vem crescendo muito aqui em Foz do Iguaçu, principalmente no setor turismo. Ela recebe aí cerca de 2 bilhões de investimento nesse ano só para focar no turismo. Eu acredito que nos próximos anos Foz do Iguaçu seja um dos locais com maior destino assim, de visitação, tanto dos brasileiros como dos estrangeiros. Se a gente ver aí no vídeo, a gente consegue observar que muito próximo a gente tem a divisa entre o Brasil e a Argentina. Então ali na direita a gente consegue conhecer ali a Argentina, alguns minutos, 5 minutos dali já tem a aduana argentina, a gente consegue conhecer outro país, basta atravessar de carro ou atravessar andando, mas o ideal é que você atravesse de carro ou de van, alguma coisa assim, para conhecer outro país. Então Foz do Iguaçu tem essa questão muito boa, que é, além de você conhecer as cataratas, você tem a opção de conhecer a Argentina e também conhecer o Paraguai. A cidade está todo momento tem obra, então está sempre em obra. Tem também a construção da segunda ponte entre o Brasil e o Paraguai. E aqui, para conhecer um pouco mais do segundo CRI, né, do segundo devedor, a gente consegue entrando ali na avenida principal, atrás do Dream Park. Eu já vou falar um pouquinho dessa atração do Dream Park. A gente já começa a ver ali as obras do lado esquerdo, na verdade falando, tem a construção ali do resort desse Aquam Prime, né? Então eu vou parar um pouquinho para a gente ver, fazer uma gravação e mostrar como é que tá ali o desempenho da obra. No fundo, o gestor já vem mostrando que a obra está sendo executada e que está em andamento cerca de 11% da obra. Eu não entendo muito de obra, assim, sinceramente falando, para saber quanto por cento essa obra está em andamento, mas eu posso falar para vocês o seguinte: eu lembro da primeira vez em que eu apareci, em que não tinha absolutamente nada, era só um terreno, e eu fiquei muito surpreso ao verificar que a construção está andando muito rápido. Eu nem tinha visto quão rápido tinha crescido essa obra, e no momento que eu fui, as pessoas estavam trabalhando, era após as 17 horas, e mesmo assim tinha pessoa trabalhando na obra. Então a gente consegue ver
aí o Aqua Prime Resort, tem até ali para você acompanhar a obra, caso você queira. No meu caso, eu não tenho interesse em acompanhar a obra. O meu interesse é que eles cumpram, né, com os pagamentos dos certificados de recebíveis imobiliários. Então, esse resort, que vai ser o Aqua Prime, ele fica localizado em um lugar muito estratégico para o turismo, porque ele fica justamente na principal rodovia e também ele fica atrás desse parque que é o Dream Park. E dentro desse Dream Park você tem aí várias atrações, né, que é o Museu de Cera, Parque dos Dinossauros, tem bar de gelo, tem moto show, a gente consegue ver a obra lá atrás sendo construída. Então esse Aqua Prime vai ficar num local muito estratégico, muito bom, próximo ao aeroporto, mais próximo ainda do que o Bourbon, né? Então próximo ao aeroporto, mais próximo das cataratas, mais próximo do Parque das Aves. Então Foz do Iguaçu é uma cidade que vem crescendo bastante no turismo, a gente consegue ver um movimento de pessoas, de carros no lugar. E próximo tem um shopping, que é o shopping Catuaí Paládio. Já aproveitei ali a gasolina para tomar um cafezinho ali no shopping. Já que eu já tinha gastado mesmo um dinheirinho. Então é isso, gente. Mostrei um pouquinho aí para vocês dos locais em que tem 2 CRIs do fundo DEVA 11. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like. Eu vejo você então no próximo vídeo. Muito obrigado.